noite, amados, eleitos e fiéis. Tempo de pensarmos no Salmo de número 47. Como temos feito, e isso serve para você na sua meditação e seus estudos, em casa, com outros ou isoladamente, sozinho. O Salmo pode ser dividido em 3 partes, de 1 a 4. Ele fala sobre a exaltação do Senhor por seus feitos. Então o foco é naquilo que Deus fez pelo povo e a razão pela qual o povo se encontra em adoração. Nos versos 5 ao verso 8 você tem a exaltação do Senhor pelo seu caráter. E por fim, o verso 9, você tem a exaltação do Senhor pelo seu povo. E então, relembrando que a primeira parte fala sobre o Senhor em relação ao que Ele faz, depois o Senhor em relação àquilo que Ele é, o seu caráter, e o verso 9, a exaltação do Senhor em relação ao seu povo, por parte do seu povo. E nós encontramos então no Salmo 47, verso 1, a seguinte expressão: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande rei sobre toda a terra. Ele nos sujeitou os povos e nações sob os nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. E esta então é a parte em que o salmista relembra o ato maravilhoso, misterioso, sem explicação, do porquê Deus escolheu o seu povo, povo de Israel, dentre tantas outras nações, para ser o representante e o veículo da revelação na história. E o fato é que por amor ele fez isto, e por amor ele deu uma herança ao seu povo, e esta herança é razão de júbilo, é razão de alegria. Então o povo, relembrando a sua história e experimentando as bênçãos atuais, vai então exaltar o Senhor Deus com palmas. Eles louvarão ao Senhor Deus com júbilo, com grande alegria espiritual, porque a conclusão é esta: Ele é altíssimo e em sua onipotência, em sua onipresença, em sua onisciência, em sua sublimidade, Ele é tremendo e soberano. E por esta razão, Ele decide, Ele determina, e com as determinações e decisões do Senhor Deus, o povo se encontra seguro, e assim eles aclamam ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele é. E lembrando que Ele estabeleceu o povo dele sobre os inimigos, Ele também escolheu a herança de Jacó, com base e motivado por seu amor. E abrindo um parênteses aqui, sempre que eu me deparo com esta expressão povo de Jacó, que também é chamado de povo de Israel, lembrando da experiência de transformação, de arrependimento, de conversão, de regeneração de Jacó para Israel, todas as vezes que eu me deparo com a passagem Jacó, isto traz à minha mente a questão do arrependimento, como eu acabei de mencionar. Então o povo de Deus não é um povo perfeito, longe disso, mas é um povo de arrependimento, e Ele abençoa o seu povo com amor, dando-lhes a herança e fazendo de si mesmo o Deus Trino de Israel a maior dentre todas as heranças do seu povo. Mas também o Salmo segue dos versos 5 ao verso 8 falando sobre a ascensão deste Deus, agora pelo que Ele é em si mesmo, a despeito daquilo que Ele faz. Então você volta os seus olhos para o verso 5. Deus subiu entre aplausos, o Senhor subiu ao som de trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com salmo. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado sobre o seu santo trono. E aqui o povo de Israel, através deste salmo, deste hino, deste cântico de louvor, eles expressam através dos seus aplausos
do toque da trombeta, dos louvores congregacionais. Eles, em meio a tudo isto, estabelecem e percebem e desfrutam em sua experiência aquela que é a ascensão do Senhor Deus como soberano Rei sobre toda a terra, aquele que governa e aquele que está assentado em seu santo trono. Verso 8, Deus está sentado sobre o seu santo trono. É um trono de santidade, é um trono de justiça, de integridade. E chamando sua atenção para Apocalipse, tudo em Apocalipse passa por processos de instabilidade, terremotos, convulsões, quer do ponto de vista emocional, físico, até aquilo que é terrestre e cósmico. Tudo é abalado, menos uma coisa. Esta realidade permanece firme e sólida durante todo o livro de Apocalipse, a saber, o trono do Senhor. Ele permanece firme em seu governo. E assim o povo é encorajado através desse salmo a tirar os seus olhos de suas circunstâncias imediatas e voltarem a atenção para aquele que é a razão de sua existência. Este povo, no verso 9, tem características peculiares. É um povo de fé. Eles são herdeiros com Abraão. É um povo que agora exerce monarquia, é um povo que exerce autoridade espiritual, é um povo que é aqui descrito como príncipes do povo de Deus, princesas do povo de Deus, que atuam onde quer que se encontrem como representantes legítimos do reino espiritual do Senhor nosso Deus. E sobre este povo em particular, e de forma muito peculiar, existe uma proteção. O verso 9 diz: os príncipes dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele é sumamente exaltado. Então, dentre todas as nações, indivíduos estão vindo, e eles são considerados por meio da fé, por meio do arrependimento, por meio do pacto com o Deus de Israel, príncipes e princesas do povo que agora está sendo composto. E assim, este povo que é tão especial desfruta da proteção do Senhor. Os príncipes dos povos se reúnem como povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele é sumamente exaltado. Não somente os limites da terra como governo estão estabelecidos pelo próprio Deus, mas aqui a questão da proteção, essa redoma que encompassa, que cobre o povo de Deus em bênção. E assim, por esta razão, Deus passa a ser exaltado, ele ascende aos céus, e o povo contempla esta ascensão e afirma esta ascensão, não em relação a Deus, porque ele se estabelece independentemente de reconhecimento humano, mas esta convicção ela cria raiz na alma à medida que o povo louva e contempla o Deus que ascendeu e está assentado em seu alto e sublime trono, e este povo então não tem outra alternativa senão cantar com gratidão por tudo aquilo que ele fez. E eu quero chamar a sua atenção para Colossenses capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. A palavra de Deus diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, não importa quais sejam as circunstâncias, através do nosso trabalho, da nossa produtividade diária,
nós engrandeceremos o Senhor nosso Deus por fazermos bem aquilo que vem às nossas mãos para ser feito. Nós glorificaremos o Deus Trino de Israel por um serviço oferecido ao Pai no poder do Espírito, em nome do Filho. E isto tudo faz com que nós, como diz Colossenses 3,16, tenhamos esta atitude de louvor e adoração, de engrandecimento de Deus, quando muitos outros estão em vazio, em desespero, sem perspectiva. O povo do Senhor encontra forças no próprio Deus para louvá-lo em meio às mais adversas circunstâncias. Lembrando que isto não é apenas um achismo, isso não é apenas um subjetivismo, não é apenas uma tolice utópica, isto é uma atitude embasada naquilo que Deus já fez, porque Ele, por amor, escolheu o seu povo e por amor estabeleceu uma herança maravilhosa. E que esta convicção possa ser nossa neste dia, de que fomos amados de tal maneira por Deus Pai em Cristo Jesus, que pelo poder do Espírito nos regenerou, fazendo-nos como povo de Jacó, herdeiros de Abraão, aqueles que têm uma herança abençoada nesta vida e para toda a eternidade ainda uma herança muito maior, muito melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te faça contemplar essas coisas e encha a sua alma, encha os seus lábios de louvor e adoração para que o Deus Trino de Israel seja engrandecido a meio a tudo aquilo que acontece. Que o Senhor seja exaltado hoje e para todos sempre. Até a próxima.